A Bioharmonia é um seminário que vai ser feito na Chapada, onde ele aborda vários aspectos do desenvolvimento do ser humano. Tanto o aspecto emocional quanto o aspecto físico. E a interação entre o emocional e o físico. O que influencia na sua tomada de decisão? Você precisa mudar? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu preciso mudar tal coisa. Mas a pergunta é, por que você não muda? O que falta? E apesar das pessoas entenderem que precisam mudar, elas não encontram em si força suficiente para poder fazer as mudanças. Então a gente aborda nesse seminário justamente essas situações que emperram a tomada de decisão e que emperram as mudanças que as pessoas sabem que precisam implementar na vida e não conseguem. Um exemplo em relação a isso são pessoas que têm, por exemplo, alteração hormonal. Não adianta dizer que você tem que ser focado, que você tem que pensar positivo, que vai estar tudo certo. Não adianta convencer a mente disso quando o corpo não responde. E se você tem um hipotireoidismo, se você tem uma alteração hormonal, tanto na menopausa quanto na andropausa, você não vai conseguir fazer as mudanças, a não ser que você seja de alguma forma suplementado e tenha o suporte necessário para essas mudanças. Então, mudança significa ter uma base estruturada. E qual que é a base? A base é o corpo. Então, se não tiver um corpo suplementado, adequado, nutrido de forma ideal, desintoxicado, a gente não vai conseguir fazer as mudanças que as pessoas precisam. A partir do momento que a pessoa faz a inscrição, a primeira coisa que a gente faz é uma coleta de fios de cabelo e faz uma avaliação por biorressonância. O que significa isso? A gente coloca ele num aparelho, aquele fio de cabelo, ele é comparado com um banco de dados alemão e dá naquele fio de cabelo qual que são as distorções iniciais que a pessoa tem em relação à parte nutricional. Aí a pessoa vai para lá, a gente interage, eu sou o médico que conduz o processo e temos mais psicólogos juntos, né? Durante esse final de semana é tudo aquilo discutido, a gente discute as questões de forma global e alguns casos de forma individualizada. Depois de toda a informação, de toda a vivência do ponto de vista psicológico, de toda a vivência do ponto de vista da nutrição, a pessoa sai com algumas orientações nutricionais genéricas. Por quê? Porque é um grupo grande. É lógico que existe casos que a gente vai precisar ter uma avaliação mais individualizada, mas não faz parte do final de semana, do seminário. De uma forma geral, o grande mérito desse seminário é despertar para coisas que as pessoas nem se tocaram e que acontecem no dia a dia, né? Então, só isso, só de um olhar diferente, um olhar crítico a respeito da indústria alimentícia, um olhar crítico a respeito do que está comendo, já muda tudo. A pessoa já não está mais tão suscetível às manipulações. Então, por exemplo, as pessoas falam que existe muita controvérsia a respeito de alimentação. Não existe muita controvérsia. Existe controvérsia na propaganda. Ah, mas ovo uma vez faz bem, ovo não faz bem, ovo faz mal. Não, ovo sempre fez bem. Acontece que se o ovo fosse produzido pela Nestlé, ninguém ia ter dúvida. Ia ser o melhor alimento do mundo, mas a Nestlé não produz ovo, só ovo de Páscoa, não produz ovo de galinha. Então, dá dúvidas em relação a isso, porque a propaganda às vezes puxa para um lado, às vezes a propaganda puxa para o outro. A manteiga, a margarina, é o melhor alimento do mundo, olha o tanto de propaganda. Vai analisar para ver o que tem ali dentro. O Bioharmonia ele é indicado para qualquer pessoa que queira, de alguma forma, viver bem e viver melhor. Se a gente for estudar as mais de 20 mil doenças catalogadas, é impossível prevenir uma por uma. Agora, se a gente entende a base, como é que as doenças se desenvolvem, a partir de que elas se desenvolvem, a gente mexe nos princípios que promovem a saúde ou promovem a doença e a gente consegue, de uma forma geral, prevenir a imensa maioria das doenças. Mais de 75% das doenças são consideradas doenças degenerativas. O que é isso? Construídas com o estilo de vida. Então, doença construída com estilo de vida é doença potencialmente prevenível. Então, se a gente entende os princípios a partir da onde as doenças se desenvolvem e entende como é que isso pode ser prevenido, a gente tem uma possibilidade muito maior de ter uma vida saudável. Então, no Bioharmonia, a gente dá essas ferramentas. A gente trabalha a questão de saúde em relação a vivências, as questões psicológicas fazendo vivências, as questões nutricionais, vivendo aquilo, comendo aquilo que a gente está orientando, e as pessoas vão levar a receita de como fazer isso. E trabalha também essas questões médicas de forma na base. Onde que começa isso aí? Como é que eu posso prevenir? Como é que eu posso ter o controle sobre a minha saúde? E não depender de esperar uma doença desenvolver para procurar um médico para poder tentar salvar alguma coisa.
De uma forma geral, no princípio de desenvolvimento de saúde, você primeiro precisa fazer uma desintoxicação. O que significa isso? O que você está comendo, ingerindo, que está te prejudicando? Às vezes o alimento que você tem a ideia de que está sendo extremamente saudável é uma porcaria. Ah, mas eu como só pão integral. Quem falou que pão é bom? Pode ser integral, mas pão não é bom. Então não adianta você achar que você vai ter uma saúde boa se você não tirar aquilo que está te prejudicando. A segunda situação é você acrescentar aquilo que você precisa, para você que não ter desnutrição. O que significa isso? Ah, o corpo precisa de magnésio, o corpo precisa de vitamina D, o corpo precisa de potássio, precisa de zinco. A gente vai orientar nessa suplementação. E depois disso, fazer os eventuais ajustes. Né? Você pode ficar doente por alteração hormonal, prevenir isso, orientar isso. Você pode ficar doente por estresse, você pode ficar doente por dormir mal. Né? Então, tudo isso é discutido, ou seja, a base a partir da qual as doenças se desenvolvem. Tudo isso de forma de imersão. Como é muita informação, a gente vai ficar na Chapada na sexta-noite, sábado de dia, sábado-noite, domingo de dia, discutindo só isso. O pessoal vai trabalhar muito, tem muita atividade, pequenos intervalos, dorme pouco. Por quê? Porque é muito intenso. A gente precisa disso, porque a vida moderna exige respostas mais rápidas. O grande problema em relação aos hormônios são basicamente dois. Primeiro, as pessoas acham que é muito natural ter alteração hormonal. Ou seja, no homem principalmente, olha que ele começa a partir dos 30 anos a cair o seu nível de hormônio, principalmente de testosterona, de melatonina, ele se convence, às vezes uma conversa com um amigo, de que aquilo é normal, que ele está ficando velho. Então ele está ficando esquecido, ele está ficando barrigudo, ele está ficando mais fraco, ele está ficando com alteração de libido. E o grande amigo dele fala assim, cara, eu também passei por isso, é assim mesmo, fica tranquilo. Ele fica tranquilo. Então o primeiro ponto é desinformação a esse respeito. Existe cada vez mais alterações relacionadas à parte hormonal mais precoces. Ou seja, há 50 anos atrás, um homem de 40 anos muitas vezes estava em plena produção hormonal. Hoje um homem de 30 já não está, de 35. Por quê? Porque o estilo de vida tem alterado isso e causado essas alterações cada vez mais precoces. Um outro grande medo que se tem em relação à parte hormonal de modulação é a associação com câncer. E eu, como oncologista, vejo muito esse questionamento. Mas o hormônio não causa câncer? Causa. Mas a gente tem que dizer que tipo de hormônio. Uma coisa é você trabalhar com um hormônio que você vai na farmácia e compra, que não é um hormônio bioidêntico. O que é um hormônio bioidêntico? Exatamente aquela composição que o corpo produz. Outra coisa é eu mandar manipular um hormônio que é exatamente o mesmo que o teu corpo produz. E eu suplementar o que está faltando. Isso muda tudo. Então, quando eu falo assim, mas hormônio não é perigoso? Mas para aí, qual hormônio? Então, não é uma resposta simples e nem uma resposta única. Então, exige conhecimento nesse sentido para que se possa fazer uma modulação hormonal o mais segura possível. Toda intervenção tem risco, até mesmo beber água tem risco, você pode morrer afogado, dependendo do tanto que você bebe. Mas a gente trabalhando de forma que o conhecimento permite, já existe ciência mais que comprovada para isso, e a gente minimiza isso. Então, modulação hormonal é possível fazer com segurança, e existem critérios muito claros a respeito da indicação. Selecionando-se a pessoa certa pode mudar a resposta da vida da pessoa. Melhora a depressão, melhora a libido, melhora a atividade física, melhora a disposição, né? Mas tem que ser feito da forma indicada para a pessoa indicada. Qual que é o mais fisiológico possível? Qual é a situação em que eu amparo o que o seu corpo está precisando e não intervenho de forma brutal? Então essa é a melhor abordagem. Então mexer com hormônio significa fazer uma parceria com o seu médico praticamente para a vida inteira, porque os ajustes vão sendo feitos ao longo do tempo e esses ajustes eles precisam ser monitorados. E a gente vê muitas vezes, isso é muito perigoso, uma mulher que pega uma fórmula, uma receita, e aí ela chama a melhor amiga, nossa, eu melhorei demais com esse remédio aqui, faz ele para você, e aí passa a receita para frente. Aí é um paciente sem indicação de fazer, não usa as doses adequadas, não faz o rastreamento a respeito de câncer, de tumor, de qualquer outra coisa antes de fazer isso, e depois tem problema e fala assim, olha, foi causado pelo hormônio. Mas isso é perigoso e a modulação hormonal ela tem que ser individualizada, assim como qualquer outro tratamento. Às vezes a dor de cabeça que você tem ou que o outro tem não é igual. Não significa que eu posso dar dipirona para todo mundo.
Então, quanto mais a gente individualiza o tratamento, quanto mais a gente individualiza a abordagem, menor os riscos, menor os efeitos colaterais e maior a resposta do paciente.